7 características de um discípulo de Jesus Cristo. Glória a Deus. Todo mundo que está aqui é discípulo de Jesus Cristo? Amém. Amém, aleluia, é bom. Sabe o que é discípulo? Seguidor. É aquele que segue. Ai, Jéssica, mas eu não sou perfeita. Irmãos, os discípulos, os 12 discípulos de Jesus Cristo que caminharam com ele, que está aqui registrado na nossa Bíblia, eles também não eram perfeitos. Ser um discípulo de Cristo não é um sinônimo de ser perfeito. Ser discípulo de Cristo, sabe o que é? É seguir a Jesus independente das circunstâncias. Amém? Então vamos lá, 7 características de um discípulo de Jesus Cristo. Mateus aí que eu pedi para você colocar, Mateus 10, 37, ele fala o seguinte, ele diz assim, ó, quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então a primeira característica de um discípulo de Jesus, sabe o que é? Ele ama Jesus acima de tudo. Perceba que eu não falei que esse discípulo ele ama Jesus acima de todas as pessoas ou de todas as coisas apenas. É acima de tudo. Ser discípulo significa não colocar Jesus apenas como parte da sua vida. Significa colocar ele no centro da sua vida. Sabe o que significa isso? Colocar Jesus no centro da sua vida? Significa que Jesus ele tem que ser o primeiro a estar ali no seu dia a dia, nas suas prioridades. Jesus ele precisa estar ali nas situações que muitas vezes você precisa abrir mão de alguma coisa por amor a Jesus. Você já abriu mão de alguma coisa por amor a Jesus? Você tem colocado Jesus no seu dia a dia? Você tem colocado Jesus ali no teu ordinário? Porque eu costumo sempre dizer aqui, irmãos, que entender que eu amo Jesus, entender que você é discípulo de Jesus, Jesus faz parte da sua vida, nem sempre significa que o extraordinário vai acontecer todos os dias. Ser discípulo de Jesus, colocar Jesus em primeiro lugar, saber que Jesus, você ama Jesus acima de tudo, significa que Ele precisa fazer parte do ordinário da sua vida, do dia a dia. Irmãos, muitas das vezes, como eu falei, não vai ser algo extraordinário que vai acontecer. Vai ser você tomar café com a sua família, vai ser você passear com seus netos, e você em algumas circunstâncias, algumas situações, onde você talvez está no trânsito, ou na fila do ônibus, ou talvez no mercado, você ser gentil com uma pessoa, você entender que o outro muitas vezes está passando por algo que você não está passando. Irmãos, entender que colocar Jesus acima de tudo significa estar no dia a dia com Ele, vai fazer mudar muitas coisas na sua vida. Porque eu declarar Jesus, eu amo Jesus acima de tudo. Ele envolve fala, mas ele envolve prática. E eu faço essa pergunta para você. Você ama Jesus acima de tudo? Jesus ele é a prioridade do seu dia a dia, da sua vida. Jesus ele é a tua necessidade. Eu costumo sempre dizer aqui que para você passar o seu dia, você precisa descansar. Seu corpo precisa dormir. Você precisa se alimentar. Se você não faz uma atividade física, sabe que um dia você vai precisar começar a fazer uma atividade física. Por quê? Porque o seu corpo físico tem necessidades, irmãos. O seu corpo físico tem necessidade. Tem necessidade de vitamina. Mas eu costumo sempre dizer que o seu eu espiritual também precisa de cuidados. E esse cuidado ele está no dia a dia, no alimento que você dá para si mesma. O alimento espiritual que você consome. Porque, querendo ou não, talvez você diga assim, Jéssica, mas eu não estou consumindo nenhum alimento espiritual. Talvez você pense assim, porque não está, talvez ouvindo uma pregação, não está orando. Aí você acha que não está se alimentando de forma espiritual, mas acredite, você está. Se você não está se alimentando do alimento de Deus, que é um alimento bom, você está se alimentando do alimento ruim, que o mundo te dá, que a TV te dá, que o celular te dá, que as redes sociais te dá. Talvez as pessoas ao seu redor te entregam. Você está sendo alimentado. Então escolha a boa parte, escolha o bom alimento. Coloque Jesus em primeiro lugar. Sabe que Jesus é sua maior necessidade.
Sua alma necessita de Jesus. A sua alma clama por Jesus. Então, em primeiro lugar, eu perguntei, você é discípulo de Cristo? E você disse, eu sou. Então essa precisa ser uma característica sua. Eu preciso amar a Jesus acima de tudo. Será que você pode dizer isso? Eu preciso amar a Jesus acima de tudo. E eu falei aqui no começo, ser discípulo não é ser perfeito. Todo mundo que está aqui erra. Todo mundo que está aqui é falha, é pecador. Isso aqui não é para você dar cheque. Isso aí essa característica eu tenho, cheque. Essa característica eu tenho, cheque. Não é para você ir confirmando essas 7 características que o Espírito Santo está trazendo para a gente hoje, para a gente entender através da palavra. É para a gente poder olhar para dentro de si e desejar uma mudança. E a primeira característica é essa: ame Jesus acima de tudo. Abra a tua Bíblia agora no livro de João. João 14:15. Vamos, como eu falei, caminhar aí um pouquinho pelos evangelhos. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Ele vai trazer para a gente a segunda característica de um discípulo de Jesus. E essa aqui, irmãos, arde no meu coração. Aleluia. João 14:15 vai dizer assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Ele está dizendo assim: você me ama, então me obedece. Essa aqui, irmãos, eu nem preciso falar muito, porque essa é uma característica que, se você é discípulo de Jesus, você sabe que é necessário. Quando eu digo para você assim, é aquela pessoa, eu obedeço em tudo, é impossível. Você não vai obedecer em tudo. Tem coisa que você vai errar, tem coisa que você vai falhar. Mas você precisa buscar a palavra do Senhor. Você precisa ler a Bíblia. E aqui eu digo, se alimente da palavra. Não fique apenas, irmão, com aquilo que você ouve. Pessoas pregando, pessoas falando. Pega a tua Bíblia. Vai ler a tua Bíblia. Vai para a fonte, irmãos. Vai para a fonte. Sabe quando você está com muita sede? Muita sede. Às vezes eu estou em casa com muita sede. Eu falo assim, Josias, estou com muita sede. Ainda mais quando eu vou amamentar, eu faço até assim, né? Estou até minha garganta. E aí, irmão, se você estiver com muita sede e eu vier com um copinho pequenininho para você, o que vai acontecer? Você vai beber e vai continuar com sede. Porque o que você precisa é de mais água, mais água. É exatamente isso. Se vir aqui num culto como esse, irmão, ouvir uma palavra, colocar uma ministração na sua casa, no YouTube, onde for, ouvir é maravilhoso. Mas você vai ficar uma pessoa desidratada, uma pessoa com sede. Porque existe uma fonte, irmãos. Eu estou aqui lendo alguns versículos com vocês. E esses versículos já fazem a nossa vida ser transformada. Agora imagina se você pegar a Bíblia e você começar a folhear ela. Então você diga assim para mim: ah, mas Jéssica, eu já tentei ler a Bíblia, eu não consigo entender nada. Irmão, para o país que você vive, para o contexto que você vive, essa não é mais desculpa. Porque existem inúmeras traduções. Existem inúmeras formas de você ler a Bíblia, seja pela Bíblia impressa, seja pelo celular. Se você tem dificuldade na leitura, sabe o que você pode fazer? Bíblia em áudio. Existem vários aplicativos, irmãos. Eu lembro que quando eu me converti, que eu já até falei aqui com os irmãos, que eu não sabia nada de Bíblia, nada. E eu lembro que quando eu me converti, eu comecei a estudar a Bíblia. E eu achava muito difícil. Então o que eu fazia? Quando eu ia ler um livro da Bíblia, eu escolhia lá um livro da Bíblia para ler. E eu lembro que eu botava o meu fone e eu ouvia, eu botava na tradução NVI, no meu celular, no aplicativo, e eu ouvia o livro inteiro primeiro. Então eu botava ali o fone, eu ficava ouvindo. Às vezes quando meus pensamentos iam para outro lugar, sabe como é que às vezes você está ali lendo, prestando atenção, do nada está pensando em problema, em preocupação. Aí eu voltava o capítulo que eu não tinha ouvido direito e eu ia na Bíblia em áudio. E depois que eu já tinha ouvido aquele capítulo inteiro, que eu sabia do que falava aquele contexto todo do capítulo, aí eu pegava a minha Bíblia, sentava ali, começava a ler de novo, né? Que primeiro eu ouvi, começava a ler e ali eu ia fazendo minhas anotações.
A minha primeira Bíblia, assim que eu converti, ela é toda rabiscada. Todas as minhas Bíblias são rabiscadas. Mas essa pequenininha, que foi minha primeira Bíblia, ela é literalmente toda rabiscada. E ela nem tinha espaço para anotação. Então, irmão, se você ama Deus, obedeça a Deus. Porque um discípulo de Jesus, ele vive em obediência, não só em palavras. Então, vai para a fonte, vá para a Bíblia. Estude a palavra. O que a tua palavra diz que você pode fazer? É o que você tem que fazer. O que a sua palavra diz? A palavra de Deus diz que não é para você fazer. Não faça. Então ame a Jesus. Viva em obediência. Então, o que é? Primeiro, ame a Jesus acima de tudo. Segundo, viva em obediência. Não só com palavras. Então olha para dentro da tua vida. O que você tem, quais atitudes que você tem que está só ali nas palavras? Você fala, mas não vive. Começa a viver. Que se você é discípulo de Jesus vive em obediência. Abra sua Bíblia agora, volta lá no livro de Mateus. Mateus 11, 29. Vamos para a terceira característica. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Então a terceira característica de um discípulo de Cristo é: aprende com Jesus todos os dias. Discípulo que é discípulo tem um coração ensinável. Será que você pode dizer isso? Discípulo que é discípulo tem um coração ensinável. O que significa isso? Significa que vai ter muita coisa que está enraizada dentro de você, que não é o que a sua Bíblia diz. Existe muita coisa, irmão, que está enraizado dentro de você, que não é Cristo, é religião. E aí, quando você toma uma atitude, sabe quem você ofende? O seu irmão que está do lado. O seu vizinho que talvez não é convertido ainda. E só que você tem aquilo enraizado dentro de você. É isso aqui. Irmão, aprenda com Cristo. Tem muita coisa que você precisa quebrantar dentro de você. A Bíblia fala, irmão, que Deus ele não resiste a um coração quebrantado. E quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando do órgão, do coração. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando do seu interior. Deus não resiste a uma pessoa que decide se quebrar por dentro. Você sabe que você é um vaso de barro com um tesouro dentro, né? Você sabe que você é um vaso de barro. E se você se permitir, Deus ele vai começar a te moldar. E se você tiver rachaduras, Ele vai amassar tudo e vai fazer de novo. Ser ensinável é uma característica para pessoas sábias, pessoas maduras. Tem uma história que eu ouvi de um pastor que eu admiro muito, que ele fala que um dia uma menina viu a mãe cortando as pontinhas da salsicha. Eu já contei isso aqui. E ela foi perguntar: mãe, por que você corta as pontinhas da salsicha? Ela fala: eu corto porque minha mãe cortava. Aí ela foi lá na avó, fala: vó, por que você corta a pontinha da salsicha? Aí a avó fala: eu corto que a Bisa corta. Aí ela foi lá na Bisa: Bisa, por que você corta a pontinha da salsicha? Ela falou assim: ué, porque minha panela é pequena. Ou seja, tem um monte de gente aí cortando pontinha de salsicha até hoje. Não sabe por quê, mas tá aí, cortando as pontinhas da salsicha. O que eu estou dizendo com isso, irmão? Porque ser ensinado por Jesus é uma característica de quem é maduro. Eu sempre coloco aquela arte ali, né? Curados, enraizados e maduros. Isso aqui não é por acaso. Não é para ficar bonitinho. Eu já falei aqui que nós recebemos uma palavra, nós recebemos uma direção, e é tão lindo o tempo de Deus, que tudo foi se encaixando. Eu já falei aqui que quando eu e Josias, no começo ali do nosso casamento, Deus ele começou a falar conosco sobre um ministério de cura. E é muito interessante que eu lembro o dia exato onde nós estávamos,
quando eu falei com ele, eu falei, Josias, Deus me disse que o nosso ministério é de cura, que nós iremos ajudar pessoas feridas a se curarem. E ele falou amém. Coisa linda, né? Homem que sabe e aceita o chamado, fala amém, né? Amém. Eu falei, é verdade. E sabe o que Deus falou comigo? O tanto de gente ferida, machucada que vai vir até a gente. E eu fiquei assim, pensando naquilo ali. E aí logo depois veio a notícia da gente ter que mudar o nome da igreja. Porque a nossa igreja, ela tinha um nome de Assembleia de Deus de Vilar Novo, mas ela não era registrada com esse nome. E quando a gente estava agitando o documento, né, da igreja, foi necessário ter um nome. E eu lembro que o Josias falou assim, soltou Oliveira, né? E esse nome, né, foi aceito, o pastor aprovou. Só que, irmão, Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada por acaso. E eu lembro que o nome da igreja ficou Assembleia de Deus Oliveira Church, que a sigla é ADOC. Tu lembra o significado da ADOC? Olha que coisa linda, olha só, deixa eu explicar para vocês. Nós precisamos mudar o nome da igreja. O nome da igreja passa a ser Oliveira. E aí a sigla da nossa igreja é ADOC, Assembleia de Deus Oliveira Church. E eu falei para o Josias, Josias, ele nem tinha percebido, a gente nem tinha entendido que a oliveira, ela é uma árvore que ela produz a azeitona. E a azeitona, ela traz a referência de cura. A azeitona na Bíblia, ela se refere à cura. Quando a Bíblia fala do vinho, por exemplo, ela fala da alegria. Então, as árvores na Bíblia, elas têm muito significado. E a oliveira, ela é a árvore que representa cura. Então, quando a gente foi lá, eu falei com o Josias, Josias, a oliveira representa cura. E aí foi tudo se encaixando. E aí quando o Josias foi ver o significado de ADOC, é para esta finalidade. O significado de ADOC é para esta finalidade. Eu falei, é para esta finalidade que Deus nos chamou para curar. E isso é lindo, irmão, como que as coisas foram se encaixando. E você está fazendo parte de uma história. Porque essa história não começa aqui com esse nome. Essa história começa lá na fundação da igreja. Como já foi falado aqui, lá naquele aniversário que a gente fez sobre a fundação da igreja. A Oliveira Church começou lá. Começou com outro nome. Mas ela começou lá. Irmãos, quando eu fui pesquisar sobre a oliveira ela é uma árvore que representa cura. E ela é uma árvore que o fato dela ser uma árvore muito grande, para ela dar frutos, ela precisa chegar à maturidade, né? Como todo processo, né, de frutificação. Primeiro tem o processo da semente, né, e tudo mais. Então, para essa árvore frutificar, produzir ali a azeitona, ela precisa atingir a sua maturidade. Então, ela cresce muito. Só que ela é uma árvore gigantesca. Isso significa o quê? Que a raiz dela tem que ser o quê? Gigantesca. Então, a oliveira, ela é uma árvore que remete cura, que fala sobre raízes. E como que eu vejo se a árvore, ela está madura ou não? Porque não tem como você, né, daqui de baixo, por causa do tronco dela. Quando você vê o tronco da oliveira todo marcado com veios, as marcas do tronco da árvore, significa que ela é uma árvore madura. Então, o povo dessa igreja, se você se permitir que Deus coloque você nesse projeto da oliveira, Deus ele vai requerer de você que você seja uma pessoa curada, madura e enraizada. Então, irmãos, não é fácil. Porque eu e Josias, nós passamos por cada situação para deixar a gente curado, maduro, enraizado. Irmãos, nós estamos aí, nós vamos fazer 8 anos de casadas esse mês. Vamos fazer 8 anos. E são alguns anos aí que Deus, ele, na verdade, eu acho que todos os 8 anos, que Deus está moendo um pouco a gente. E eu acho isso lindo, irmãos. Porque se você quer viver coisas extraordinárias, irmão, você precisa viver
coisas que vão te enraizar. Vai ter gente que vai viver a mesma coisa todo dia. E tá tudo bem. Você entende isso? Vai ter gente que vai viver a mesma coisa todo dia e tá tudo bem. Só que vai ter gente com fome de Jesus, que não vai ficar satisfeito. Vai ter gente, irmão, que quer mais. Eu quero mais Jesus. Eu quero fazer mais para Jesus. E essas pessoas Jesus ama. Ama. Por isso que eu digo para você, essa terceira característica aqui é uma pessoa que aprende com Jesus todos os dias. É uma pessoa que é discípulo de Jesus. Ser discípulo significa se permitir ser quebrantado, ser enraizado. A maturidade é algo para poucos. Ser maduro é algo para poucos. Recentemente eu passei por uma situação onde eu falei assim para o Josias, Josias, aconteceu essa situação, mas eu me senti tão mal, me senti triste, me senti traída, me senti com meu coração aflito. Irmãos, graças a Deus, eu peço muito a Deus para curar minhas feridas. E eu peço muito a Deus para me dar sabedoria e maturidade. Enraizado eu peço, por isso que Ele vai moendo a gente. Porque cada vez que Deus te moe ali, né, vai te enraizando. Só que eu poderia pegar esse sentimento, porque eu senti algo dentro de mim. Eu senti tristeza, eu senti raiva, eu senti tudo, falei com o Josias. Eu podia pegar esse sentimento e fazer o quê? Externalizar ele. Eu podia criticar, eu podia brigar, eu podia falar para a pessoa que eu estou sentindo. Só que o que eu fiz, irmãos? O Espírito Santo, ele me deu sabedoria para ser madura, para vamos testar se ela é madura mesmo. E aí a pergunta que eu fiz é, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo isso? Irmão, eu vou falar uma coisa para você. A maioria das vezes não é sobre você. Não é sobre você. Talvez se alguém te fechou no trânsito, no caso para quem dirige, talvez se alguém da sua família te distratou, falou uma coisa que te ofendeu, geralmente não é sobre você. Se você for uma pessoa madura, até mesmo no trânsito, como eu falei aqui, vai ver alguém te fechou no trânsito, irmão. E aí você sentiu uma raiva daquela pessoa. O que você vai fazer? Você vai externalizar? Você vai usar a língua afiada? Ou você vai parar e pensar, essa pessoa foi grosseira comigo porque realmente eu mereci, ou porque talvez é algo dentro dela. Tem uma história de um cara que ele estava no ônibus de viagem, e esse homem, ele, todo ponto que parava, ele descia para um bar e tomava uma dose. Cada ponto que ele ia parando, ele tomava uma dose. Cada ponto que ele ia parando, ele tomava. Tinha uma hora que ele estava trocando as pernas, não aguentava andar mais. Mas cada ponto que parava, ele tomava uma dose. E aí uma mulher na janela falou para a outra lá, olha lá, não consegue nem ficar em pé mais. Mas tá lá bebendo, tá lá bebendo. Aquela mulher do lado virou para a outra e falou assim, aquele homem é meu irmão. E na mesma hora o semblante mudou. E ele falou assim, e aquela mulher falou, ele só está assim porque agora ele está indo até outro estado, porque ele vai buscar o corpo da filha dele que faleceu. Então, irmãos, muitas vezes, igual eu falei aqui, você não sabe o que o outro está passando. Então a gente precisa exercer a nossa maturidade de quando alguém fala algo, a gente pensar, não é sobre mim, é sobre essa pessoa, é sobre o que está dentro dela. E por que eu estou dizendo isso? Porque aprender com Jesus é uma característica para poucos, mas é uma característica de quem é discípulo de Jesus. Então aprenda com Jesus. Deixa Jesus moldar o seu coração. Deixa Deus quebrantar o seu interior, para que você consiga, irmão, realmente aprender. Jesus, eu quero aprender contigo. E aí você ora. Aí Jesus, ele começa a criar situações para quebrar o seu eu. Aí vem uma situação onde você age da mesma forma. Peraí. Será que isso aqui Deus está querendo me usar para que eu venha me quebrantar? Então aprenda com Jesus. Aprenda com Josias. 4. Eu vou ser bem breve agora. Eu tenho 5 minutinhos só. Abra aí o livro de João. João 13. Vamos ler o 34 e 35.
Irmãos, enquanto você procura aí, João 13, eu queria dizer que eu te contei essa história da oliveira para você entender que você faz parte de um projeto. Você não está só vindo aqui aos cultos. Você não está apenas vindo aqui louvar, ouvir uma palavra. Eu sei que a nossa igreja tem problemas como toda outra igreja. Toda igreja tem problema. Que igreja é composta por pessoas, gente. Pessoas dão problema, né? Mas sabe que você está fazendo parte de algo. E eu acho lindo, irmãos. Como eu acho lindo saber que o Deus que criou todas as coisas, que criou as estrelas, o sol, a lua, criou tudo. Esse mesmo Deus olhou para a minha vida, de tanto de coisa errada que eu já fiz, faço e vou fazer. Esse mesmo Deus olhou para a minha vida e disse assim, ó, faça isso. Me deu uma direção, me deu um chamado, me deu um propósito. E eu acho isso muito lindo, irmãos. Então não abra mão do seu chamado, ame o seu chamado. Talvez você diz assim, Jéssica, mas o fardo é pesado. Não é não, irmãos. O fardo não é pesado. O fardo de Jesus é leve. Ele te ajuda. Ah, Jéssica, mas existem situações que é muito difícil. É, irmão, mas sabe o que é mais interessante? Quando Deus coloca uma situação difícil na tua vida, entenda que tem um propósito. Tem um propósito. Você tem duas direções. Ou você fica sofrendo com aquilo ali, ou você abre mão do sofrimento e fala assim, o que é para eu fazer? E você faz. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo leva Jesus até o deserto. A Bíblia vai dizer que Deus prova o povo no deserto, dá aprovação para o povo. Então, irmão, se você passa por alguma crise, alguma dificuldade, algo difícil, Jéssica, eu estou passando por algo muito difícil. Então fala assim para Deus, Pai, o que é para eu fazer? Eu já entendi que eu estou no deserto, que eu estou vivendo uma situação X, o que é para eu fazer? Pergunta o que é para você fazer e faz, irmão. O deserto passa, a prova passa. Mas estar com Deus é lindo, irmão. Caminhar com Deus é lindo. Então você está fazendo parte de algo. Você faz parte da Oliveira Church. Você faz parte dessa história. O 4, João 13, vamos ler 2 versículos, o 34 e 35. Diz assim, ó. Um novo mandamento lhes dou. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Então a quarta característica de alguém que é discípulo de Jesus é uma pessoa que vive em amor, inclusive nos relacionamentos difíceis. Uma pessoa que vive em amor, inclusive nos relacionamentos difíceis. Tem alguém aí, irmãos, na sua vida que é osso duro de roer? Pensa aí um pouquinho, alguém que é difícil de lidar. Existem pessoas que são assim. E talvez você seja essa pessoa, tá? Talvez você seja... Não sei o que você falou, né? É o espírito aqui, a sintonia. Deus falou, sou eu essa pessoa difícil de lidar. Isso é muito lindo. Isso aí é uma característica de um cristão, irmão. Identificar o erro em si próprio. Coisa linda. Irmão, é igual uma frase que eu vi que diz assim, a gente nunca quer ser os leões, né? A gente é sempre o Daniel. Às vezes você é o Daniel na cova de leões, mas às vezes você é o leão na cova dos Daniéis, concorda? Às vezes você é o leão, irmão, na cova dos Daniéis. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque viver em amor não é fácil. É difícil pra caramba. Mas sabe como que Jesus nos ensina? A viver com graça, com misericórdia, com perdão. Então, irmãos, ser discípulo de Jesus não significa que só vai ter flor do nosso lado, não. Ser discípulo de Jesus não quer dizer que a gente vai ser a flor todo dia. Mas todos os dias você precisa buscar agir com graça, com misericórdia e com perdão. Então alguém te ofendeu? Perdoa. Alguém fez algo contra você, alguém é difícil de você lidar, tenha misericórdia, tenha compaixão, tenha graça. Como eu disse aqui, você não sabe o que a outra passou, o que a outra está vivendo. Tem gente, irmão, que você não pode pisar no pé que a pessoa grita, não é assim? Só que você não sabe o que está debaixo do calçado.
Você pisou no pé, mas você não sabe como está o pé dessa pessoa. E entenda quando eu estou falando pé, não estou falando pé literalmente, né? Talvez quando você fez algo, você falou algo, talvez você não queria nem ofender, irmão, mas você tocou numa ferida. Talvez é uma pessoa que já foi tão rejeitada na vida, que quando você falou assim, ah, não, deixa, eu não quero mais não. Você falou essa frase, deixa, eu não quero mais não. Tem nada a ver, né? Uma frase simples. Só que aquela pessoa que já foi rejeitada várias e várias vezes, o que ela sentiu? Bum! Fui rejeitada mais uma vez. Você entende o que eu estou falando? Então, é por isso que eu falei, nem sempre tem a ver com você. Age com graça, age com misericórdia, age com perdão. E talvez você diga assim, Jéssica, eu que sou o leão na cova dos Daniéis, eu sou muito difícil de lidar. Então, continua assim, continua agindo com graça, com misericórdia, com perdão, sabe por quê? Porque nós plantamos, nós colhemos. Se você é uma pessoa misericordiosa, a misericórdia vai te alcançar. Se você é uma pessoa que age com graça, a graça vai te alcançar. Se você é uma pessoa que perdoa, o perdão vai te alcançar, amém? Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, faltam só 3. Lucas 9, muito bom ler a Bíblia, muito bom fazer vocês abrir a Bíblia. Faça isso todo dia. Eu estou com um projeto aí de ler esse ano de ler a Bíblia toda. Então, todos os dias, ler a Bíblia toda, né? Lendo todos os dias, um pouquinho todos os dias. Eu fiz até um plano. Eu fiz um plano assim para você ir marcando, né? Um chequezinho assim, ó, das leituras que você já fez. Então, quem quiser esse papelzinho impresso para ir marcando, me fala, tá? Me manda no WhatsApp. Jéssica, manda para mim, que eu quero ler a Bíblia todo dia também. Me fala que eu trago domingo, tá? Tá fazendo eu, Josias e a minha irmã Bianca. Então, quem quiser daqui da igreja, me avisa. E é muito legal porque, por exemplo, uma frase que eu ouvi assim, não é sobre você se ter a obrigação de ler todos os dias. É sobre você voltar todos os dias. Então não é você colocar um peso. Eu sou obrigada a ler todo um peso de eu tenho que ler todos os dias. É sobre você voltar todos os dias. Então, por exemplo, se teve um dia que você não foi, não leu, tudo bem. Volta no outro dia. Só que você vai ter o trabalho em dobro, né? Porque se você não leu o de hoje e o de ontem, você vai ter que ler o outro de hoje e de ontem. Mas é sobre voltar todos os dias. Então o livro aí de Lucas, capítulo 9, versículo 23, diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia e siga-me. Coisa linda! É negar a cruz uma vez? 2 vezes? Não, é dia após dia, irmão. Porque nós vamos precisar viver um dia atrás do outro. Então, a quinta característica de alguém que é discípulo, vamos ver se você é discípulo. Ele renuncia a si mesmo diariamente. É isso. É você renunciar ao seu eu, seus desejos, seus prazeres. Se renunciar todo dia. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia ela vai dizer que é dia após dia. Quem é discípulo entende que seguir a Jesus envolve você abrir mão de ego, de desejo, de tudo. Então, se você é discípulo de Cristo, entenda que a renúncia ela precisa ser diária. E é um processo diário. Eu gosto muito quando a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, né? É lindo esse versículo. Mas sabe o que ele diz? Que todos os dias você vai precisar da misericórdia. Irmão, se em algum momento você acha que você vai acordar, vai viver um dia perfeito, e você vai dormir e falar, nossa, hoje foi perfeito, eu não cometi um pecado. Irmão, isso não vai acontecer. É pelo contrário, é todo dia você peca. Todo dia. Tem pecados que são piores. Assim, não para o mundo espiritual, porque pecado nós sabemos que, né, não existe pecadinho, pecadão. O pecado é o mesmo. Então, se você está criticando aí aquela pessoa que caiu no escândalo e está fazendo fofoca, irmão, é a mesma coisa, né? Se você está criticando uma pessoa que cometeu um pecado de adultério, mas aí você mente, você, sei lá, causa uma contenda entre o teu vizinho, é pecado do mesmo jeito, irmão. Do mesmo jeito. Só que eu digo que existem pecados que são maiores, que a consequência é maior. Então, vai ter dia que você vai cometer pecados que a consequência é maior. Vai ter dias que você vai
cometer pecados que a consequência é menor. Mas todo dia você vai pecar, irmão. E todo dia você precisa da misericórdia do Senhor. E é muito bom, porque todos os dias a misericórdia dele nos alcança. Então talvez você tenha vivido um dia hoje pensando assim, ai Jéssica, hoje foi um daqueles dias que os meus pecados, a consequência foi um pouquinho maior. Mas sabe que a misericórdia do Senhor, ela te alcançou. E ela diz assim, pecou? Eu estou aqui agora. Se arrependa, peça perdão, e o perdão já é seu. Ai Jéssica, mas o pecado foi assim, assim, assim. Irmão, você acha mesmo que quando Jesus, ele foi para a cruz, ele criou um livro assim, não, esse pecado aqui do Josias eu vou perdoar, mas esse aqui eu não vou. Ó, meu sangue não está valendo para esse pecado. Não é assim não, irmão. Jesus morreu por todos os seus pecados. Todos os seus pecados. Então, saiba que você foi perdoado por Cristo. Só que a renúncia, ela depende de você. Jesus, ele não te obriga a renunciar. Todos os dias é uma decisão. Jéssica, mas é muito difícil. Viu por que eu falei que a Bíblia te ajuda? Vou lançar agora no teu peito outro versículo. A Bíblia vai dizer lá em Tiago que ele mesmo, ele diz assim, ó. Deus já ninguém tenta. Porém, se você for tentado, Deus, ele vai providenciar um escape. Então talvez você diga assim, Jéssica, tá difícil renunciar a mim mesmo. Mas saiba que Deus, ele providencia um escape para você. Amém? Ele vai te dar uma sabedoria. Então o discípulo, ele renuncia a si mesmo todo dia. Vamos ali abrir o livro de João. Está acabando, falta só 2. João 15:5. João 15:5. Vou ler bem rapidinho. João, tá, vamos lá. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então a sexta e a penúltima característica de um discípulo é dar frutos visíveis na vida. Então se você é discípulo de Cristo, os seus frutos, eles são visíveis. Jéssica, o que é frutificar? Eu vou falar 2 coisas para você. Uma que é infalível de vocês, impossível você esquecer, que é o fruto do Espírito Santo. Então existe o fruto. Esse fruto você precisa ter. Você precisa produzir. E o fruto do Espírito é amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio e por aí vai. É um fruto que você precisa exercê-lo. Então, se você quer dar muito fruto, como que você é conhecida? Talvez alguém vai dizer assim, Josias tem o fruto do perdão. Josias é um cara que perdoa. Olha que coisa linda, alguém chega a falar disso de você? Fulana, nossa, ela é tão mansa, ela tem algo na voz dela, que é uma mansidão. Aquela pessoa consegue se dominar. A característica daquela pessoa, a gente vê na vida dela, que ela tem alegria. Aquela pessoa que você vê que na vida dela ela trata bem as pessoas. Você vê que a pessoa, será que alguém vai olhar para você e dizer assim, não, essa pessoa, ela tem caráter. Será que caráter é um fruto que é visível na tua vida? Será que se alguém for te chamar para fazer uma coisa ilícita, ele vai pensar 2 vezes porque sabe que você tem um fruto que não faz as coisas ilícitas? Será que quando você está numa roda, a pessoa fala assim, não, eu vou falar esse bafão para fulano que fulano vai gostar. Ou ele vai dizer assim, não vou nem falar porque fulano não gosta muito assim que fale mal dos outros, não. Qual é o fruto que é visível na tua vida? Porque quem é discípulo de Jesus, dá fruto, irmão. E dá muito fruto, é fruto em abundância. Os frutos são visíveis. E como eu falei para você, essa é uma palavra para nos confrontar, irmãos. Essa é uma palavra para nos moldar. Lembra que eu falei que uma das características de um discípulo é ser ensinável? Jesus, ele está te ensinando aqui. E aí cabe a você entender ou não. Isso aí não é para mim. Ou não, eu quero ser um discípulo de Cristo. Então entenda que aquele que é discípulo de Cristo, ele dá frutos visíveis na vida. Então é uma pessoa que tem um bom caráter, que é bom nas palavras, sabe falar com as pessoas, trata bem as pessoas. É uma pessoa que
onde estiver, sendo aqui na igreja, sendo dentro de casa ou sendo na rua, ela é a mesma, irmão. Não é uma pessoa que aqui eu trato bem o meu marido, em casa eu trato mal o meu marido. Aí, aqui, uma criança derruba uma água e eu falo, tadinha, não tem problema não. E lá em casa eu grito com meu filho, que eu grito lá, eu grito aqui também, né? Eu grito em todos os lugares. Então, como que é você? Como que é o seu estado com as pessoas? Quais frutos que é possível ver na sua vida? Se Deus ele for até você, será que ele vai encontrar lá o domínio próprio? Hoje eu quero o fruto, né, da bondade. Vamos ver se a Bia vai ser bondosa nessa situação. Aí ele cria uma situação para ver a bondade. Então, aquele que é discípulo dá frutos visíveis na vida. Último, Mateus, para acabar. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Vamos ler o 19 e o 20. Isso aqui é lindo, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhe ordenei. Então, por final, para finalizar, para botar a cerejinha no nosso bolo, faça outros discípulos com a sua vida. Discípulo de Jesus faz discípulo. E preste atenção no que eu vou dizer. Muito mais com as suas atitudes do que com a sua fala. Talvez você tenha um coração que quer ensinar, e talvez você diga, Jéssica, eu quero ensinar para alguém, eu quero criar um discípulo, eu quero, né, ajudar uma pessoa a ser discípulo de Jesus, mas, né, quem que eu vou ensinar a Bíblia, irmão? Se você ler a Bíblia e viver a Bíblia, o seu dia a dia, o seu comportamento, a sua vida já vai discipular muitas pessoas. Você não tem noção de quantas pessoas olham para você, de quantas pessoas veem o seu comportamento, de quantas pessoas veem o seu dia a dia. Você não tem noção. Irmão, tem coisa, eu vou falar algo que aconteceu ontem, irmão. Não, aconteceu hoje. Eu estava na minha casa, dentro de casa, com uma roupa mais fresquinha, né? Uma roupa assim, mais parecendo a barriga, né? E aí eu precisava ir na rua. Irmão, eu estava com calor. E eu olhei no espelho e falei, tá boa essa blusa, não tá indecente. Aí eu pensei na mesma hora assim, mas não me cabe. Não me cabe. Eu falei assim, eu disse assim pra mim mesma, eu disse em alta voz. Eu falei, essa roupa tá boa, mas pra ir pra rua eu não posso. E eu disse isso pra mim mesma, eu disse, eu não sou livre pra botar essa roupa. Irmão, olha só. Eu tô dizendo que Deus tá praticando a maturidade em mim, estou ficando maduro, mas eu disse essa frase, eu não sou livre para sair com essa blusa na rua, porque eu sou uma escrava de Jesus, eu sou uma escrava de Cristo, porque Paulo diz isso, eu sou escravo de Cristo. Paulo declara isso, Paulo ele diz, eu tenho um dono, e talvez isso seja ofensivo para você, eu dizer que você não é livre para algumas coisas, eu dizer que você tem um dono, porque o mundo ele diz totalmente o contrário, né? Ele diz o quê? Você é livre, faça o que você quiser, siga o seu coração, siga seus desejos. Eu digo para você, tudo que o mundo grita, faça o contrário. Se o mundo diz, siga o teu coração, a Bíblia diz, não confia no coração que ele é enganoso. Se a Bíblia diz, seja livre, você é livre. Irmão, você é livre do pecado. Você é livre da morte, porque Jesus ele foi lá no inferno, arrancou a chave da morte do inferno e agora ele te dá a vida eterna. Você é livre do pecado. Você não é escravo do pecado. Talvez você tenha um pecado que te aprisiona, mas você tem que dizer, eu sou livre. Esse pecado não me domina, eu sou livre. Jesus morreu para eu ser livre. Agora, a Bíblia fala assim, aquele que declarar Jesus como seu Senhor e Salvador, esse é salvo. Quer ser salvo, irmão? Quer viver na eternidade? Você tem que ter Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Eu estava falando com o José semana passada. Tem gente que quer Jesus como Salvador. Uhul, Jesus é meu Salvador. Uhul, Jesus morreu por mim. Peraí, mas ele é teu Senhor também. E se ele falar, não, isso aí não te cabe, isso não te convém.
E aí? E se ele mandar você fazer algo, isso aqui eu não vou. Eu não vou falar isso aqui, eu não vou fazer isso aqui, porque vai ofender as pessoas. Não, irmão. Eu falei isso pra mim mesma. Eu não sou livre para usar essa blusa. E eu amo isso. Eu botei uma outra blusa. Uma blusa de manguinha, uma blusa melhor. E eu saí na rua. Sabe por quê? Porque, imagina eu, lá naquela rua. Aí eu encontro a irmã Denilza lá na minha praça. O que ela ia imaginar? Eu lá com aquela roupa e aqui com o microfone. Não combina, gente. E veja bem, o que eu estou falando aqui talvez não faça sentido para você, porque talvez você use uma outra roupa diferente da minha. Mas o que eu estou falando é o que a minha Bíblia diz. E a minha Bíblia fala que se eu crio uma situação onde eu sou um objeto de cobiça para alguém, eu estou em pecado. Então se eu boto uma roupa para seduzir, eu estou em pecado, irmão. Então eu não estou falando da roupa que você tem que usar, mas eu estou falando que você tem que ter sabedoria no que você usa. Porque eu tenho que vestir aquilo que eu vou olhar para mim mesmo. Não vou dizer o outro, não. Porque se você é discípulo, porque essa palavra aqui é para quem é discípulo. Se você é discípulo de Jesus e você tem o Espírito Santo te fala. Quando você se olha, você diz assim, não, isso aqui tá bom. E você vai, irmão. Agora, se você cria uma situação que vai contra a Bíblia, você tem que rever, irmão. Se você quer ser um discípulo de Cristo, rever as coisas que Deus está falando para você fazer, requerer de você. Então você, um discípulo de Cristo, ele faz discípulos com a vida. Então a minha vida, ela precisa declarar Deus. A sua vida está declarando Deus. Irmão, se chega um vizinho novo no seu prédio, na sua rua, chegou uma pessoa nova que veio de outro estado e ela vai morar ali do teu lado, será que ela vai ver em você, sem ouvir o louvor tocando e sem ver você saindo para ir para a igreja domingo, será que ela vê Jesus em você? Será que essa pessoa vê Jesus em você? Se vier uma visita na sua casa, alguém pedindo uma ajuda, ou alguém fazendo uma visita, como o seu comportamento dentro de casa vai declarar Jesus para essa pessoa? Será que as pessoas vão dizer, eu quero ser cristã como a Marilene, eu quero ser cristã como a Núbia, como Josias? Será que as pessoas declaram isso de você? Porque quem é discípulo de Jesus faz discípulos. Quem é discípulo de Jesus faz discípulos com a vida. Então, para finalizar, já vou pedir o Josias para vir aqui orar. Primeira característica. Diga assim, eu preciso amar a Jesus acima de tudo. Com mais empolgação. Eu preciso amar a Jesus acima de tudo. Amém. Então, quem é discípulo, ama Jesus acima de tudo. Quem é discípulo, vive em obediência, não só em palavra. Tu diga assim, eu preciso obedecer, não apenas falar. Só, Denilza, glória a Deus, que Deus te abençoe, você é discípula. Eu preciso obedecer, não apenas falar. Glória a Deus. Irmão, repetir pode ser chato, mas é didático. Quando você repete, o seu cérebro ouve e aplica. Então eu sei que posso parecer chato. Pede para repetir. Mas eu estou pedindo para repetir. Vocês sabem que eu não faço isso. Eu não sou o tipo de pessoa que fica, repete isso. Mas eu estou pedindo para repetir de forma proposital. Porque quando você fala, o seu cérebro entende e obedece. Amém? Então, a terceira é, aprende com Jesus todos os dias. Então, diga assim, ó, eu preciso ser uma pessoa ensinável. Glória a Jesus, que Deus te abençoe. Quarto, vive em amor, inclusive nos relacionamentos difíceis. Eu preciso viver em amor com todos. Eu preciso viver em amor com todos. Glória a Jesus. A quinta característica, renuncia a si mesmo diariamente. Eu preciso renunciar o meu eu todos os dias. Eu preciso renunciar o meu eu todos os dias. Perfeito. O sexto é dar frutos visíveis na vida. Os meus frutos precisam ser visíveis. Os meus frutos precisam ser visíveis. Perfeito. Eu sinto uma graça de Deus quando eu falo isso. Deus, Ele está te abençoando, irmão. Vamos para o sétimo. Faz discípulos com sua vida. A minha vida precisa formar discípulos. A minha
Minha vida precisa formar discípulos. Glória a Jesus. Irmão, que Deus possa te abençoar. Eu te abençoo, irmãos, que você possa ser um discípulo de Cristo, verdadeiro, fiel. Não algo que tenha a ver com religião, não algo que tenha a ver com tradição, algo que tenha a ver profundamente com Jesus. Amém? Amém.